Vamos começar com a lista de quem se inscreveu. Por gentileza, peço que a Paola Coenca, do Canal Rural, vá até o microfone. Bom dia. Eu gostaria de saber se os investidores estrangeiros eles estão vinculando a entrada de capital aqui ao desmatamento ilegal zero ou também ao desmatamento legal, que é permitido ser feito em algumas parcelas das propriedades. Também o que tem sido feito para evitar os danos à imagem do agronegócio no exterior, se essa mensagem está conseguindo chegar até eles, de fato. E também existe a questão da regularização fundiária, que o projeto de lei da regularização ele acabou sendo travado no Congresso, e é uma das medidas que o governo tem falado que seria essencial para conseguir combater o desmatamento, os incêndios, poder responsabilizar as pessoas que cometem isso, principalmente na Amazônia. Como que está esse apoio do governo ao projeto de lei? Como deve ser essa conversa com o Congresso a respeito disso também? Os focos de incêndio na Amazônia também diminuíram nesse primeiro semestre em comparação com o ano passado. O governo atribui isso a qual razão? Obrigada. Muito bem, obrigado aí pela pergunta. Vamos começar, né? Na conversa que nós tivemos com os investidores, em nenhum momento eles colocaram a diferença entre desmatamento legal e ilegal, né? Até porque eles desconhecem isso aí. Então, e nós também não levamos durante essa conversa, né, observações a esse respeito, porque no final das contas não era o ponto focal, né, da conversa que nós queríamos ter com eles, né? Então isso fique claro. Em relação à pergunta dos incêndios, depois eu vou passar a parte de agronegócio e regulação fundiária para a ministra Tereza Cristina. Questão dos incêndios. Nós iniciamos a Operação Verde Brasil em maio, né, e eu já falei a diversos representantes da imprensa que foi um início atrasado para a questão do desmatamento, mas um início correto para a questão dos incêndios, né? No primeiro semestre, os incêndios na Amazônia eles ocorrem principalmente no estado de Roraima, né, porque Roraima fica praticamente no hemisfério norte. Então, nesse momento, é o período que eles estão na seca. Então, por isso, ocorre mais foco de calor, foco de incêndio nesse período. E não é na área de floresta. É na área central do estado, na área de lavrado, que é muito similar aqui ao nosso cerrado. Agora, no segundo semestre, a partir de julho, é que começa efetivamente a temporada de incêndio na região que mais nos preocupa, que é o norte de Mato Grosso, sul do Pará. Hoje nós temos focos de calor nessa região, mas ainda em número compatível, né? A gente tem que sempre lembrar que o uso do fogo faz parte da cultura de trabalho do campo para as pessoas que vivem nessa área. Agora, obviamente, que nós não vamos tolerar em nenhum momento, né, que esse fogo avance, né, fora aí do controle. Nós estamos... E aí, Ricardo? Você pode falar alguma coisa daquela questão da moratória do fogo aí, para completar isso? Por favor. O ano passado foi editado pelo Presidente da República um decreto suspendendo as autorizações para uso de fogo por 60 dias. E nesse ano o Presidente determinou que se fizesse um estudo para a viabilidade, que já está pronto, da suspensão do uso do fogo por 120 dias, em todos os biomas, Amazônia e Pantanal, sem exceção, nos demais biomas, com as exceções previstas em lei. Esse decreto deve estar pronto para assinatura do Presidente da República na próxima semana. Então, essas medidas, né, são muito claras do compromisso do governo do presidente Bolsonaro em deter as ilegalidades. Eu vou passar a palavra para a ministra Tereza Cristina, para ela abordar as questões ligadas aí à imagem do agronegócio brasileiro e à regularização fundiária e, obviamente, o PL 2633. Bom dia. A verdade, houve uma distorção da medida provisória 910, que foi colocada pelo governo para resolver um problema crítico, antigo, e uma dívida que nós temos com as pessoas que estão nas terras, principalmente da Amazônia. A medida provisória ela é para o Brasil todo, né? Ela era a medida que caducou a 910 e que agora
se transformou num PL e que está sendo apreciado pelo Congresso Nacional. Então, dizer o seguinte, eles queriam saber se realmente tem chance de se esse projeto de lei for aprovado, se aumentaria o desmatamento na Amazônia, enfim, muito pelo contrário, nós deixamos claro que isso vai dar um nome, né? Aquelas terras terão donos, e então eles passarão a estar dentro da legislação brasileira, né? Vão ter o título e, portanto, eles terão que cumprir as regras ambientais, enfim, do governo, e com isso nós acreditamos que, muito pelo contrário, nós teremos sim um controle maior daquela região. Enfim, mostramos a medida provisória que ela não tirou nada da legislação atual vigente, né? O marco temporal é 2008, né? Quem está lá até 2008, e o que nós vamos fazer? Realmente modernizar o sistema para poder fazer essa regularização através de ferramentas modernas, sensoriamento remoto, podendo ganhar tempo e fazendo isso com maior agilidade para que realmente se efetive de fato essa regularização tão importante, não só para a Amazônia, mas para o Brasil todo. O ministro Ernesto vai tocar um pouco aí na questão da imagem do Brasil, né, que foi abordada por você. Um elemento importante em termos da projeção de imagem do Brasil e do agronegócio especificamente, que não tem sido muito explorado e que nós procuramos chamar a atenção nesse encontro virtual com os investidores, é o tema dos acordos comerciais que nós concluímos e estamos negociando nessa administração. Os grandes acordos que nós já fechamos, com a União Europeia e EFTA, sobretudo, eles têm, às vezes são vistos como um risco por parte daqueles que, sobretudo na Europa, se preocupam com o meio ambiente, como se esses acordos fossem incentivar degradação ambiental no Brasil. Na verdade, ao contrário, nós procuramos mostrar isso, porque são acordos que têm elementos, têm cláusulas de reafirmação de compromissos ambientais, tem o chamado princípio da precaução, que permite um grau até mais avançado de compromisso ambiental e com direitos humanos e com direitos de populações indígenas, de modo que esses acordos que são erroneamente, como tanta coisa em relação ao Brasil, muitas vezes vistos como instrumentos que incentivariam o desmatamento ou algo assim, na verdade são instrumentos que reafirmam nosso compromisso, reforçam a política ambiental brasileira, muito especificamente em relação à Amazônia. Então, acho que é um de tantos elementos onde, por falta de informação, por distorções, existe equívoco em relação à imagem do Brasil, muito particularmente na Europa, né? Então, esse esforço de mostrar qual é a realidade tem que ser feito, nesse caso, em relação à nossa política comercial e em outras frentes também. Obrigado. Por favor, o Theo Cury, da CNN, dirija-se ao microfone, por gentileza. Bom dia, presidente, ministros. Bom, a primeira pergunta é entender na prática como que foi essa conversa com os investidores. E a segunda pergunta para o ministro Salles: em uma semana depois dessas cartas, tanto dos investidores brasileiros como dos estrangeiros, veio essa ação de improbidade pelo Ministério Público Federal sobre a atuação do senhor frente à pasta. Eu gostaria de saber quais são as medidas, como que vai ser daqui para frente o Ministério do Meio Ambiente com essa ação que foi apresentada, em meio a essas cartas que foram apresentadas com relação à política ambiental brasileira. E a primeira pergunta com relação à reunião de hoje. Obrigado. Bom, em relação à conversa com os investidores, viu, ela transcorreu em cima do texto, né, que eles haviam remetido para a gente. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma abordagem multidisciplinar, né, tocando a mim, explorar a questão do Conselho da Amazônia, as medidas que estão sendo tomadas pelo Conselho da Amazônia, a questão de legislação sobre mineração em terra indígena
e a questão de saúde indígena, né? O ministro Salles abordou os pilares que constituem o plano de combate, né, ao desmatamento e o plano, mais do que combate ao desmatamento, o plano de proteção e preservação, né, da cobertura vegetal de todo o Brasil, né? A ministra Tereza Cristina falou sobre a questão de regularização fundiária, que foi outro ponto que eles tocaram, e o ministro Ernesto sobre os acordos internacionais, né, que o Brasil participou. Isso foi na primeira parte da reunião. Na segunda parte, nós pensamos que eles iam fazer algumas perguntas, eles apenas fizeram algumas observações, e ao final dessas observações deles, que estavam baseadas nos principais pontos da carta, eu, né, convidei-os, né, a participar do esforço do governo brasileiro de preservação, né, se juntando ao financiamento, seja por meio do Fundo de Amazônia, seja por meio dos programas específicos lançados pelo ministro Salles, como o Floresta Mais e o Adote um Parque. Tá bem? Vou passar a palavra para o Salles, para ele tocar aí a respeito da questão do Ministério Público. Bom, o governo tem sido, desde o início do ano passado, muito diligente na mensagem de que é necessária a adoção de uma fórmula do desenvolvimento sustentável para a Amazônia, que é a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, com pior índice de desenvolvimento humano. Portanto, uma política que acolha aqueles mais de 20 milhões de brasileiros que foram deixados para trás na Amazônia. Essa política, como disse o senhor vice-presidente, ela está baseada nos 5 pilares, nas operações de comando e controle, garantia da lei e da ordem, em complemento à atividade já desempenhada pelos órgãos ambientais, e também não pode deixar de contar com o apoio das polícias militares estaduais, né? É fundamental a participação das polícias militares estaduais. Para além do pilar de comando e controle, materializado sobretudo através da GLO, nós continuaremos com a política do pagamento pelos serviços ambientais, consubstanciado no programa Floresta Mais, que já entrou em vigor e que leva 500 milhões de reais para quem adota boas práticas. Para além dessa questão do pagamento pelos serviços ambientais, também segue a nossa determinação em continuar atraindo recursos para o desenvolvimento da Amazônia, e nesse sentido, a liberação do mercado internacional de créditos de carbono de origem florestal, para que a gente possa, finalmente, receber a contribuição internacional pelo papel que desenvolve a Amazônia. Nós não conseguimos, até o momento, que essa discussão dos créditos de carbono de origem florestal avançasse, e ela segue sendo uma prioridade, porque é uma maneira de atrair recursos anualmente na proporção que é necessário para a preservação da nossa floresta. Da mesma forma, o zoneamento econômico-ecológico como medida de ordenamento territorial para todos os vetores, alguns deles já mencionados pelo senhor vice-presidente. Também o tema da regularização fundiária, já mencionado pela ministra Tereza Cristina, e ainda a agenda da bioeconomia, que é extremamente relevante para o desenvolvimento sustentável da região, gerando emprego e renda para os brasileiros que ali estão. A agenda da bioeconomia, ela deve focar na atração de investimento privado, da pequena, média e grande empreendedorismo baseado na biodiversidade, sobretudo. Nesse momento, aliás, congratular o Congresso Nacional pela aprovação na data de ontem do Protocolo de Nagoya, que permitirá efetivamente valorar e monetizar o patrimônio da biodiversidade no Brasil. Com isso, se obterá recursos efetivos e no volume necessário para cuidar da floresta. Essa é a política que vem sendo defendida. Reconhecer a importância da Amazônia, reconhecer que na Amazônia vivem mais de 20 milhões de brasileiros que precisam ser cuidados. Como o senhor vice-presidente mencionou agora, nós colocamos à disposição dos investidores as opções para participar desse esforço, dentre elas o Floresta Mais, o Fundo Amazônia e o programa Adote um Parque, que permite que cada uma dessas empresas, nacionais e estrangeiras, possam
escolher uma das 132 unidades de conservação na Amazônia e passar a apoiá-las financeiramente, para o monitoramento, para a prevenção, para a recuperação, enfim, uma série de atividades que são necessárias e que a parceria com o setor privado, nacional e estrangeiro, será muito bem-vinda. Queria complementar aqui essa pergunta que foi feita ao ministro Ricardo Salles, né, e deixar claro algo que vem sendo muito ventilado aí pela imprensa, né, e pela crítica em relação ao nosso governo. O nosso governo não é o responsável pelo desmonte de estruturas das agências ambientais. Nós herdamos tanto o IBAMA como o ICMBio com um reduzido número de servidores. Com as questões orçamentárias que nós vivemos e a proibição de concursos, né, nós estamos buscando uma solução, isso é uma tarefa que o Conselho da Amazônia irá buscar, né, para que essas agências tenham a sua força de trabalho recompletada. Então, críticas têm sido feitas, né, principalmente em relação ao ministro Ricardo Salles, e eu quero deixar claro aqui que essas críticas não estão sendo justas. Próxima pergunta aí. Pedro Henrique Gomes, do G1. Senhores, eu gostaria que vocês comentassem se os investidores prometeram ou disseram que têm interesse em investir no Brasil, se eles colocaram pré-requisitos para que esse investimento chegue e se tem previsão de retomada de projetos do Fundo Amazônia, como é que está a questão do Fundo Amazônia. Muito obrigado aí, Pedro. A conversa, né, os investidores, né, na realidade, eles são os managers, né, os CEOs dos fundos, né, os investidores é que colocam dinheiro nesses fundos deles. Né? Então, em nenhum momento eles se comprometeram, né, com alguma política dessa natureza. A nossa avaliação, é óbvio, eles querem ver resultados, e qual é o resultado que nós podemos apresentar? É que haja efetivamente uma redução do desmatamento. Né? Então, dentro do planejamento que nós temos aí, que vai até o final de 2022, né, que é o atual período de governo do presidente Bolsonaro, né, a ideia é que nós vamos, ao longo do tempo, com a continuidade de operações repressivas e mais a entrada efetiva dos demais pilares que o ministro Ricardo Salles colocou, que a ministra Tereza Cristina colocou, né, regulação fundiária, o pagamento por serviços ambientais, etc. e tal, né? A gente vai pouco a pouco, e aqui eu vou usar um termo gauchesco, né, Ernesto? Arrinconando, né, esses que cometem ilegalidades para que a gente, né, chegue a um número, né, de desmatamento que seja aceitável. Eu lembro sempre que hoje nós temos 84% da floresta amazônica preservada, né? Esse 16%, onde houve o avanço, ele corresponde àquela área do norte ali de Rondônia, sul do Amazonas, norte do Mato Grosso, sul, sudeste e leste do Pará. Aquilo que eu costumo chamar de arco da humanização, onde houve o encontro do avanço da fronteira, vamos dizer assim, do centro-sul e encontrou a Amazônia ainda intocada. Fato que começou no século passado e que prossegue nesse ano. A visão do nosso governo é deter nesse ponto e, como a ministra colocou muito bem, né, para produzir nós não precisamos derrubar uma árvore a mais. Então, esse é um conjunto de fatores. Em relação ao Fundo Amazônia, né, eu e o ministro Ricardo Salles iniciamos novas conversas com os dois grandes doadores, principalmente Noruega e Alemanha. Estamos aguardando aí, vamos dizer, o visto bom deles, que também está ligado à nossa resposta em relação a desmatamento. Né? Uma vez que a gente consiga apresentar dados, né, consistentes, os recursos que estão lá serão novamente reabertos para os projetos, né, relacionados ao desenvolvimento, proteção e preservação da Amazônia. Tá bem? Não há prazo. A nossa visão é que, vamos deixar aqui muito claramente, né, a gente conseguindo apresentar, por exemplo, no segundo semestre, um resultado positivo em relação às queimadas, né, é algo que pode ser colocado na mesa de negociação e dizendo, ó, nós estamos cumprindo a nossa parte, agora vocês voltem a cumprir a de vocês. Tá bem?
Fernando Caixeta, do Metrópolis. Bom dia. Eu volto à pergunta do colega Telcuri sobre o ministro Ricardo Salles. Minha pergunta é para o vice-presidente. Eu queria saber se o senhor foi pressionado a substituí-lo de fato. Excelente a sua pergunta. O ministro Ricardo Salles é um ministro do presidente Bolsonaro. Se você olhar ali na nossa Constituição, o poder executivo ele é exercido pelo presidente e seus ministros. Você não vai encontrar o vice-presidente em nenhuma, vamos dizer assim, eu vou usar uma linguagem militar, ele não pertence à cadeia de comando. Então, e o ministro Ricardo Salles, conforme eu fiz questão de afirmar aqui, ele tem a confiança total do presidente Bolsonaro e a minha também, porque eu tenho acompanhado o trabalho dele, principalmente ao longo desse período aqui no Conselho da Amazônia, e mais uma vez eu deixo claro, todos nós estamos sujeitos a críticas, nós não somos pessoas infalíveis, muito pelo contrário, mas parcela das críticas que são feitas ao ministro, na minha visão muito clara, são injustas. Última pergunta, do Fábio Murakawa, Valor Econômico. Presidente, ministros, queria perguntar assim, sobre esses dois aspectos que envolvem essa conversa com os investidores. Primeiro, a questão da imagem internacional do Brasil, que também está relacionada à política ambiental. Então, tem a questão das queimadas da Amazônia, que vem aumentando nesse governo em relação a anos anteriores, apesar de ainda estarem abaixo dos recordes históricos. Eu gostaria de saber dos senhores, do vice-presidente e do ministro Salles, a que vocês atribuem isso, E como vocês respondem às críticas sobre um suposto desmonte da política ambiental. A gente tem indigenista, que também reflete na percepção dos investidores. A gente tem, de um lado, fiscais do IBAMA, que relatam sofrer pressões do governo para afrouxar a fiscalização, retirada de instrumentos como aquela permissão para queimar equipamentos que são encontrados com pessoas que estão derrubando a floresta, E, de outro lado, essa questão indígena, dos índios, uma certa falta de cuidado, que é relatada em relação à pandemia, e vetos e medidas como o veto do presidente Jair Bolsonaro, nessa semana, e um dos vetos incluía, inclusive, essa questão da obrigatoriedade de fornecer água potável para os indígenas. Então, como tudo isso entra na percepção dos investidores e como vocês se defenderam disso? Obrigado. Muito bem, vamos usar aqui a metodologia do Jack o Estripador, vamos por partes. Bom, em relação à questão da imagem do Brasil, é importante que a gente tenha consciência da disputa geopolítica que existe no mundo de hoje. O Brasil ele tem um potencial extraordinário pelas características do nosso território, características do nosso povo. Nós temos água, temos luz, temos terra fértil, temos espaço para avançar e crescer. Então, não resta a mínima dúvida que nós seremos, dentro em breve, a maior potência agrícola do mundo. Isso é destino manifesto do nosso país. E óbvio que aqueles que serão incomodados pelo avanço da produção brasileira, eles buscarão, de alguma forma, impedir que essa produção evolua como ela vem ocorrendo. A ministra Tereza Cristina já deixou muito claro, a nossa agricultura é uma agricultura de alta tecnologia, é uma agricultura que soube se desenvolver dentro do espaço que nós temos aqui dentro. Nós tínhamos uma área que era o Cerrado, que era uma área que ninguém queria saber, desde os anos 70 do século passado, graças ao trabalho de alguns gigantes aí, como Luiz Fernando Cilinima, Alisson Paulinelli, e outros que lhes sucederam, nós criamos uma tecnologia próxima e hoje
nas palavras de um antigo embaixador aqui do nosso Ministério de Relações Exteriores, me disse que o hard power do Brasil é a nossa capacidade agrícola. Então, nós vamos sofrer pressões, e uma das pressões é dizer, o Brasil está destruindo a Amazônia para produzir alimentos, o que não é uma verdade. A floresta está lá em pé, né? Se coloca muito que a floresta está queimando, não. É muito claro onde ocorrem as queimadas é a área que já foi desmatada, que eu já mencionei aqui para as senhoras e os senhores. A questão do desmonte de política ambiental, nós já rebatemos aqui algumas vezes isso, né? A política traçada pelo governo do presidente Bolsonaro e executada pelo ministro Ricardo Salles é muito clara. Ele coloca que proteger e preservar não vai ocorrer se nós não desenvolvermos. São aspectos que têm que andar juntos, né? Então, essa é a base da política ambiental. Repito mais uma vez, as agências ambientais IBAMA e ICMBio, né, nós já recebemos com os quadros reduzidos pela metade. Né? Os números eu não tenho aqui agora de cabeça, mas quem quiser a gente fornece. Ou basta ir lá nas próprias agências que eles irão mostrar. E aí é um problema que se encaixa muito naquela questão da reforma administrativa. Nós temos excesso de funcionários em outras áreas, mas não podemos dizer o seguinte, não, agora você vai fazer um curso e vai ser fiscal do IBAMA ou do ICMBio. Não posso fazer isso, né? A legislação não permite. Então, só poderíamos reforçar essas agências com contratação, né? Então, é a solução que nós temos que buscar e o ministro Ricardo Salles está trabalhando nisso aí, né? Nós vamos pensar como é que nós vamos solucionar esse problema. Aí foi tocada a questão indígena. Eu lembro, né, nós temos praticamente 13% do território brasileiro de terras indígenas. Façam a conta aí, 13% do território brasileiro é mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de terra indígena. A imensa maioria delas na Amazônia. Abrigam em torno aí de, na Amazônia especificamente, uns 800 mil indígenas, no Brasil como um todo, 1 milhão de indígenas, né? A responsabilidade por evitar a entrada de pessoas estranhas nessas terras é da FUNAI, que também lhe falta perna para que isso ocorra. A questão da chegada da pandemia nas terras indígenas. Não é porque tem elementos estranhos lá dentro que a pandemia chegou. As senhoras e os senhores têm que entender, na realidade amazônica, que o indígena sai lá de dentro da sua terra para ir na cidade, seja porque ele tem que receber algum benefício, porque muitos deles recebem os benefícios aí da nossa lei orgânica de assistência social, seja porque ele tem que comprar alguma coisa e nessa hora ele está sujeito à contaminação. Então, se nós vamos ter que bloquear, né, e imagine a tarefa hercúlea que será, bloquear 1 milhão de quilômetros quadrados, né, para impedir a entrada de gente em áreas onde você só chega de avião ou de barco, né? Se nós vamos ter que bloquear a entrada, nós também teremos que bloquear a saída. Em relação à água potável, né, o indígena, ele se abastece, né, da água dos rios que estão na sua região, né? Se porventura algum rio daqueles foi contaminado por atividade ilegal, notadamente garimpo com uso de mercúrio, então se coloca, né, e se leva água para esses grupos, né? Mas da minha experiência, né, de ter vivido 5 anos na Amazônia, em particular 2 anos lá na região noroeste do Amazonas, ali na Cabeça do Cachorro, né, que é praticamente toda ela terra indígena, né, nós vemos que lá havia em torno de 600 comunidades, né, nessa região, uma região que fica a 2 horas de avião de Manaus, que é a cidade com maior capacidade mais próxima, e por barco são 4 dias subindo o rio e 3 dias descendo, ou seja, uma jornada de ida e volta a São Gabriel da Cachoeira leva 1 semana, né? Então vocês aquilatem as dificuldades existentes numa região dessa, mas cada uma daquelas comunidades, ela tinha a sua vida, com seu acesso à água, é uma região de dieta pobre, para que entendam também,
onde não há peixe, o peixe não chega nessa região, então o índio tem que vir muito à cidade, porque muitos deles recebem os benefícios aí, como eu já mencionei, inclusive o Bolsa Família, e lá ele vai comprar algum mantimento para reforçar a sua dieta de farinha e um ou outro animal que ele consegue caçar na região. Então, é um problema que não é simples, né? É responsabilidade do governo federal, né, atender a população indígena, mas é importante, né, que o indígena seja considerado como um brasileiro, como todos nós, né? E aí basta vocês olharem aqui o meu semblante e vão ver que eu, né, não sou descendente de nenhum louro alemão, né? A minha descendência ela é firmemente amazônica, né? E como consequência, o indígena ele tem que ser mais integrado para que ele tenha capacidade, né, não só de ter a sua autodeterminação, de escolher o seu modo de vida, mas também de ter renda, né, para que ele possa viver mais dignamente. Os investidores questionaram algum? Mencionaram o que estava ali, que eles veem aquela OIT 169, né, que gostam de tocar nesse assunto, e exatamente o que eu falei aqui para as senhoras e para os senhores, eu mencionei, né, para os investidores. Ricardo, você quer completar alguma coisa? Senhor vice-presidente, essa narrativa de política não ambiental, ela não procede. Nós estávamos, enquanto o senhor vice-presidente falava, eu estava anotando aqui algumas questões. Só esse ano, o aumento de mais 50% da quantidade de brigadistas que o governo do presidente Bolsonaro contratou. 3.000 brigadistas para contribuir no combate às queimadas. Algo que ficou parado 10 anos no Brasil, que foi a política de resíduos sólidos. Nós fizemos o SINIR, que é o Sistema Integrado Nacional Informatizado para a Gestão de Resíduos Sólidos. O Manifesto de Transporte de Resíduos, o Inventário de Resíduos Nacional, o fundo da USAID com auxília para apoio a empreendedores de biodiversidade na Amazônia. A lei, o novo marco do saneamento, talvez o tema mais importante ambiental para a saúde e para o meio ambiente dos brasileiros, que ficou tantos anos deixado para trás e foi no governo do presidente Bolsonaro que foi feito o marco do saneamento. O protocolo de Nagoya, apoiado por todo o governo como medida de valorização da biodiversidade. O programa Lixão Zero, a atualização de todas as informações relativas a combate a lixo no mar e áreas verdes urbanas. Enfim, programa Floresta Mais, o maior programa de pagamento pelos serviços ambientais do mundo. O Adote um Parque. Enfim, uma série de ações que demonstram que o governo age numa linha coerente de desenvolvimento econômico sustentável e preservação de todos os nossos biomas, sobretudo a Amazônia, levando sempre em consideração as pessoas, os brasileiros que vivem em todas essas regiões. Muito bem, eu agradeço as perguntas aí das senhoras e dos senhores, né? Espero que nossas respostas tenham atendido aí aquilo que as redações estão cobrando de vocês, né? E contem sempre com a gente para esclarecer qualquer dúvida. Um grande abraço. Está encerrada esta coletiva de imprensa.